Bom, o interesse do Cruzeiro no zagueiro, no Luciano Castan, no caso aí, foi divulgado na tarde, no caso dessa última quarta-feira, pelo jornalista Samuel Venâncio. E só cuidado para não confundir, porque tem o Luciano Castan, que é o Cruzeiro, de acordo com o Adroaldo, já está contratado, e o Leandro Castan, que é o irmão dele, tá? O Leandro Castan jogou na Roma, no Vasco e tudo mais, tem 36 anos, e o Luciano também não está tão distante, tem 33 anos de idade. No caso, então, essa informação foi confirmada, até deixei aqui os créditos para a página Rinha Celeste, que foi quem trouxe essa informação também, que até já falou, né, sobre essa análise aí, que não gostou nada da contratação do zagueiro, que disputou ano passado, no caso do Campeonato Brasileiro, pelo Curitiba, onde, contando a temporada inteira, ele fez 51 jogos, 4 gols e 1 assistência. É aquela coisa, né? Teve muitos momentos bons aí com a camisa do Curitiba, mas nem a equipe, se tivesse um papel importantíssimo, o Coxa poderia ter mantido o Luciano, porque ele vai jogar no Guarani, onde tem um contrato até dezembro de 2024. Tinha até então, né? Então, pelo Coxa, 51 jogos, 4 gols e 1 assistência. Participou também do time em 2021, onde conseguiu acesso para a Série A, né? Que já havia disputado também 50 jogos, 7 gols e 2 assistências. Então, quer dizer que ele vive uma fase ruim? Não, muito pelo contrário. Não acho o Luciano Castan um zagueiro horrível, não, ruim não, muito longe disso. A questão realmente vai ser o zagueiro titular do Cruzeiro para a disputa da Série A. Para você ter uma ideia, o Cruzeiro então perde o Eduardo Brock, que foi jogar no Cerro Porteño para ganhar 250 mil, e o Cruzeiro então, para repor, vai trazer o Luciano Castan. Aquela coisa, não seria então melhor só ter mantido o Eduardo Brock, que já tinha, por exemplo, um entrosamento com o time, era o capitão, para, sei lá, economizar 100 mil no mês? Realmente muito complicado algumas decisões que o Cruzeiro tem tomado. Se não tivéssemos nenhuma opção ali no início da temporada, saiu todo mundo, Zé Ivaldo, Eduardo Brock, Lucas Oliveira, o Luciano Castan seria horrível, Gustavo? Não, acho que seria uma opção interessante sim. Mas agora, para disputa da Série A, nossa, é difícil demais, né? O Cruzeiro então vai com a zaga com Luciano Castan, Lucas Oliveira e o Reinaldo. Eu particularmente preferiria muito mais do ano passado, com o Eduardo Brock, Zé Ivaldo e o Lucas Oliveira, sabe? Muito complicado realmente defender. Tem muita gente que já é muito mais brava, né, do que eu aqui, que fica criticando todo tipo de movimento do Cruzeiro no mercado. Eu não sou bem assim, mas com essa contratação do Luciano Castan, eu fico muito com o pé atrás. O jogador que surge, no caso, falando um pouco aí da sua carreira, surge no União São João, no caso, depois passa muito tempo, né, na equipe, até chegar na equipe do Santos, em 2010. No Santos jogou apenas uma partida, depois foi emprestado para Paraná e Ponte Preta, onde conseguiu ter um pouco mais de projeção. Depois ainda rodou pelo Bragantino, São Bernardo, então sempre jogou em mais times de São Paulo, e no Paraná em 2015, onde ele fez 28 jogos até jogar numa equipe chamada Brest da segunda divisão do futebol francês em 2016 e 2017. Depois dessa rodagem, né, já estava mais experiente no Campeonato Paulista e nessa última passagem pelo Paraná. Fica um ano na França, onde foi titular absoluto, depois joga a temporada 2017-2018 no Catar, lá na equipe chamada Alcor, que é um dos times mais ricos por lá. Ficou uma temporada e voltou para o CSA em 2019, onde jogou a Série A daquele ano pelo CSA. Foi bem, 52 jogos, foi titular absoluto, acabou sendo rebaixado. 2020 continua na equipe na Série B, onde fez 49 jogos e 3 gols, até essas 2 temporadas consecutivas no Curitiba, conseguindo acesso para a Série A e mantendo o time na primeira divisão no ano passado. Nesse ano foi jogar no Guarani, onde fez 10 partidas pela equipe no Paulistão, conseguiu manter o time na primeira divisão, né? Então conseguiu aí o objetivo e chega então para o Cruzeiro. É igual eu falei, vive uma fase boa, vive uma fase crescente na carreira, aos seus 33 anos de idade. Menos mal, né? Podemos dizer assim, já que, de acordo aí com o jornalista, inclusive ele já teria se despedido dos companheiros, dos seus ex-companheiros no Guarani, e deve ser anunciado pelo Cruzeiro. Inclusive o portal Cruzoeiro trouxe essa notícia que ele já tinha se despedido, né, dos companheiros na tarde dessa quarta-feira. Então, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, ele já pode até ter sido anunciado, tá? Enfim, agora eu quero comentar aqui um pouco mais sobre as análises, né, aqui do jogador, qual que é a função que ele deve fazer aqui no Cruzeiro. Bom, peguei aqui algumas informações do SofaScore, que eu trouxe mais recentemente os últimos 10 jogos pelo Guarani, onde ele teve uma média 7, razoável na disputa do Campeonato Paulista, que é um torneio bem complicado, e até deixando aqui o mapa de calor dele para vocês, dá para perceber que o Luciano Castan joga muito mais pelo lado esquerdo, né? Até se você for comparar o mapa de calor de onde ele joga com o Eduardo Brock, vai parecer bastante.
Então eu tenho certeza, ele chegando no Cruzeiro vai fazer exatamente essa função. Zagueiro pelo lado esquerdo do campo, até porque ele é canhoto, e jogando, no caso, para dar algumas jogadas de criação, passes e tudo mais. Não acho que ele é um zagueiro que vai ficar só lá atrás chutando bola, não. É um cara que joga assim ofensivamente. Teve algumas partidas boas, como por exemplo contra o Red Bull Bragantino, na vitória do Guarani, e também, no caso, contra a equipe do São Bernardo. Contra o São Bento, no caso. Enfim, o zagueiro, então, nesses 10 jogos pelo Guarani, não marcou nenhum gol. Teve uma média de 6,97, de acordo com o SofaScore. E tem aí 1,84m, 1,87m de altura, que dá uma elevada na altura. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre um lateral assinando aí o primeiro contrato profissional com a Raposa, jogador com uma das promessas, tá, da base do clube, lateral da base aí que é a respeito do William Fernando, jogador de 17 anos de idade, com passagens pela Ponte Preta e que chegou ao Cruzeiro na última temporada para jogar no time sub-17. E assim, apesar dos 17 anos de idade apenas, o jogador no ano passado já havia feito 16 jogos e 4 assistências pelo Cruzeiro. Lembrando que 17 anos ele já foi jogar nesse ano agora no time sub-20. Não entrou em nenhuma partida, não jogou até aqui em 2023, mas a expectativa para o decorrer do ano, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Mineiro, é que o William tenha uma sequência maior. Não consegui confirmar a duração de contrato, mas como é o primeiro contrato abaixo dos 18 anos, a FIFA permite que no máximo seja de 3 anos, né? Então acho que no mínimo que o Cruzeiro deve ter feito foi esse contrato aí de 3 temporadas com o William. Cruzeiro que tem uma facilidade de revelar bons jogadores nessa função, que é gigante, né? Lateral direito aí, por exemplo, muito bom, ele surge no futebol paulista, onde teve várias especulações quando ele vem para o Cruzeiro, por exemplo, na temporada passada. Alguns times, até do próprio de São Paulo, né, que já vinha monitorando o jogador com a passagem pela Ponte Preta, 17 anos de idade apenas, então assinando esse primeiro vínculo profissional com a Raposa. O Ronaldo que desde quando assume a categoria de base tem, por incrível que pareça, né, diminuiu bastante o número de jogadores, basicamente ali, uma redução de quase 40% a 45% no número total de atletas, mas que tem cada vez mais jogadores dando resultado e também assinando esse contrato profissional. Você vai lembrar que, por exemplo, em 2020, 2021, 2019, o Cruzeiro fazia-se alguns acordos, acho que 2019 nem vale citar, né, quando o Itaí Machado estava aqui, vocês sabem por quê, mas o Cruzeiro... era até raro você ver jogadores assinando contrato profissional e viria a jogar no time principal, sabe? Era realmente muito mais uma aposta do que, por exemplo, o Cruzeiro hoje com uma gestão muito mais profissional, principalmente nas categorias de base em relação aos últimos anos. Quero saber a opinião de vocês também sobre esse trabalho do Ronaldo até aqui e do William, né? Assinando esse primeiro vínculo profissional com o Cruzeiro, o William Fernando, lateral direito de 17 anos de idade. Bom, e para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o novo jogador aí contratado para o Cruzeiro, que deve integrar ao time da categoria de base, que é a respeito do atacante Bruno Santana, que é o novo reforço do Cruzeiro para essa temporada de 2023. Ele que deve jogar primeiramente pelo time sub-17, até porque o atacante tem apenas 16 anos de idade, né? E no caso estava no time do Palmeiras nesse último ano de 2021. Eu até mandei mensagem lá para ele no Instagram, perguntando os números, né? Onde ele me respondeu na DM, falando que havia jogado pelo Palmeiras em 2021, só que eu não consegui responder ele. Não sei, o Instagram fala que só pessoas que ele segue pode mandar mensagem. Só que ele me segue lá no Cruzeiro News, e mesmo assim eu não consegui responder, né, para perguntar os números exatos que ele teve pelo Palmeiras, porque na temporada passada mostra pelo Gol que ele disputou apenas 2 jogos, né, pelo Palmeiras no time sub-17. Foi o primeiro ano dele, inclusive, de time sub-17 na temporada de 2021. Ele também havia jogado pelo Palmeiras, só que pela equipe sub-15, né, em 2021, e agora nessa última temporada de 2022 pelo time sub-17 e agora na equipe de base do Cruzeiro também, onde já foi anunciado, tem foto dele aí também já vestindo a camisa do Cruzeiro, e desejar boa sorte, né? Acho que é um jogador que chega aí com mais um grande potencial, até por conta da base do Palmeiras ter sido extremamente assertiva nos últimos anos, e o Cruzeiro que tem uma boa relação também com o Palmeiras em relação a essa troca, né, de jogadores vindo aqui para o Cruzeiro. Igual eu citei no início do vídeo, o Daniel Júnior veio exatamente dessa forma, o Cruzeiro mantendo um percentual para o Palmeiras e ficando com o jogador. Teve também, por exemplo, o caso do Ailton, que veio do Palmeiras depois de se destacar no campeonato estadual. Ainda também igual o Matheus Neres, o Neres, o volante no caso, que chegou no Cruzeiro na temporada de 2021, onde também foi dessa mesma forma, e o zagueiro Juan Santos, no caso mais recente, que veio em setembro do ano passado.
pro time do Cruzeiro e inclusive já jogou um jogo no profissional, depois de se destacar bastante na equipe de base, né, pelo Cruzeiro. Ele só não está jogando com mais frequência porque teve uma lesão e ficou fora da Copinha e também desse início de ano, que na minha opinião já deveria estar no time principal, tá? Então o Bruno aí é mais um jogador contratado para essa temporada, apenas 16 anos de idade, Bruno Santana Vitoril, acho que essa é a pronúncia dele, jogador que então completa seus 17 anos, quase que no mesmo dia que eu, dia 11 de junho de 2006, que ele faz aniversário. Eu sou de 12 de junho de 2002, então o Bruno aí também bem perto aí da data, né, de aniversário. Então desejar sorte aí como reforço do Cruzeiro, chega com grande expectativa, até por conta dele ter saído do Palmeiras, clube onde o Cruzeiro mantém, né, uma excelente relação. Dando sequência aqui no vídeo, temos também atualizações sobre um possível goleiro agora que vai chegar no Cruzeiro. Enfim, essa história aí do goleiro Jefferson Paulino, que era um dos destaques da Raposa, do Ituano, poderia interessar a Raposa para essa temporada de 2023. No caso, essa informação rodou, né, pelas redes sociais no decorrer dessa segunda-feira e eu resolvi aqui trazer um vídeo para vocês. Quem que é esse goleiro, né, que no caso vem se realmente destacando pela equipe do Ituano, onde o atleta nessa atual temporada fez a equipe de Itu chegar às semifinais do torneio, que eu quero aqui passar um pouco mais de detalhes sobre o jogador. Bom, só lembrando que o contrato dele com o Ituano vai até novembro de 2023, ou seja, até o final, né, da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O Jefferson, que tem seus 31 anos de idade e nesse ano pelo Ituano atuou em 16 partidas e foi importantíssimo, né, para o clube classificar para as semifinais do Campeonato Paulista, pegando pênalti e quase tudo, né, contra o Corinthians nas quartas de finais e também avançar para a terceira fase da Copa do Brasil vestindo a camisa do Ituano, que está na equipe desde a reta final da Série B do ano passado, onde já havia disputado 14 jogos na Série B e mais 16 partidas nesse ano. Atleta que sempre jogou em mais times no futebol paulista mesmo, atualmente com seus 31 anos, teve experiências somente fora, né, no caso pela equipe do Brusque em 2021, na reta final da Série B, e no Bangu também em 2019, porque de resto só foi ali, ó, Osasco, Grêmio, Oeste, Barueri, enfim, São Bernardo, aí depois passou ali pelo Guarani, Inter de Limeira, Santo André e Ferroviária. Então um goleiro muito conhecido no interior, principalmente do futebol paulista, e que atualmente está no Ituano, igual eu falei, com esse contrato até o final do ano. E essa história aí repercutiu bastante, até tivemos algumas atualizações de que, por exemplo, de acordo com a informação do João Paulo, 1921, não procede essa informação de que o Cruzeiro teria consultado e teria interesse no goleiro Jefferson Paulino do Ituano, tá? Porque o Cruzeiro se vê bem com a situação atualmente do Rafael Cabral, e eu concordo também, tá? Porque eu vi até muita gente falando sobre o Jefferson e tudo mais, realmente vive uma fase muito boa, mas sinceramente, galera, eu não acho que o Rafael Cabral, se tivesse no lugar, por exemplo, num time do Campeonato Paulista, também ia ser um dos destaques, sabe? É aquela coisa, tá com um filme muito queimado, mas ainda assim é um goleiro bom, não acho ele perfeito, impecável, não. Mas, por exemplo, o Jefferson com o Rafael não é uma diferença tão grande. Às vezes, por um momento de fase, o Jefferson tá muito melhor realmente. Mas questão técnica, o Rafael Cabral não fica tão atrás. Então, acho que se o Cruzeiro for buscar no mercado um goleiro, que eu nem acho que vai acontecer, vai ser um goleiro realmente para chegar e ser titular incontestável, sabe? Não acho que seria mais uma aposta, até porque já temos, por exemplo, no banco de reservas o Anderson, ou por exemplo o Basílio, algumas opções da categoria de base, que poderia, né, ser o titular na vaga do Rafael Cabral. E quero saber se você concorda comigo, discorda, acha que o Rafael tem que ir para o banco. Enfim, ele que falhou, né, realmente nesse primeiro gol do América e nos dois clássicos, desse contra o América, contra o Atlético também, naquele gol de falta do Hulk. Quero que você deixe aqui então a sua opinião e avaliação nos comentários.